Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à nossa conversa no nosso assunto relacionado à predição, classificação e reconhecimento de padrões. Na verdade, nós queremos atingir o objetivo abordando técnicas biométricas para fim de classificação. Porém, numa fase anterior, exploratória de conhecimento dos nossos dados, nós estamos apenas aplicando procedimentos. Já vimos a aplicação de procedimentos de diversidade relacionada a agrupamento e medida de dissimilaridade, e nessa conversa de hoje nós vamos falar sobre técnicas destinadas a reconhecimento de padrões. Nós podemos considerar que existem várias técnicas que permitem esse reconhecimento de padrões, dado uma massa de dados, reconhecer ali quantos grupos, ou quantas distribuições, ou quantas densidades existiriam dentro desse grupo. Então nós temos uma série de técnicas de componentes principais, baseado nas informações de cada indivíduo, onde eu desconheço a ocorrência de grupos ou de cluster, é apenas um processo exploratório, técnica de caminhos, técnicas de misturas de distribuições, onde se imagina naquela massa de dados ter algumas misturas de distribuições multinormais, e método baseado em densidade, né? Então, nesse caso, é um agrupamento especial. Vamos relembrar aos ouvintes que nós estamos tratando um conjunto de dados. Um conjunto de dados que envolve 6 populações, em que a gente já tem uma ideia do grau de similaridade e dissimilaridade dessas populações, porque a gente conhece a genealogia e também conhece o controle gênico da característica. Então nós vamos imaginar aqui um conjunto de dados que estariam ali representadas 6 populações, onde temos a população P1, P2, a F1 derivada do cruzamento, P1, P2 pais contrastantes, gerou-se a F2 e, por cruzamento envolvendo pai 1 o F1, tem-se o retrocruzamento 1 e o cruzamento do F1 com pai 2, o retrocruzamento 2, o retrocruzamento RC1B. Né? Então nós temos aqui 9 características, já sabidamente de diferentes complexidades, de herdabilidade diferente, e elas, alguma delas pelo menos, exibe aí o fenômeno da dominância completa da epistasia, que já permite a gente prever um certo padrão de agrupamento, né? Isso significa que a gente possa ter mais facilidade ou menos facilidade para identificar, por exemplo, populações bem diferentes, como pai 1 e pai 2, que foram tomadas por ser divergentes, e populações mais semelhantes, uma vez que retrocruzamento, por exemplo, é a recuperação da informação de um genitor. Então, o pai 1 com retrocruzamento 1A e o pai 2 com retrocruzamento 1B são mais similares e, consequentemente, pode ter maior dificuldade de discriminação. Mas o que nós vamos fazer agora é ter uma massa de dados, 2 conjuntos, um conjunto de treinamento, um conjunto de validação, com 80% dos dados para treinamento, 20% para validação, e nós vamos imaginar que desconhecemos a existência dessas 6 populações nessa massa de dados. Pois bem, uma das técnicas que é possível de ser aplicada é a técnica de componentes principais, baseada em informações individuais. Nós já apresentamos na conversa anterior a técnica de componentes principais para realçar as diferenças entre os centróides das populações. Agora, nesse caso, vai ser um pouco diferente, porque a minha massa de dados, eu vou imaginar que eu desconheço a quantidade de populações que ali existe. Então, vai ser aplicado naquele conjunto de dados. Certo? Vamos imaginar aqui 80% para treinamento. Eu tenho 9.600 linhas e 9 colunas referente aí às 9 variáveis que serão analisadas. E eu vou tentar reconhecer ali
certo padrão. Mas eu não sei, pelo menos a priori, quantas populações existiriam naquela massa de dados. Essa que é a nossa ideia agora. Então nós vamos usar a técnica de componentes principais. A técnica de componentes principais é uma técnica de simplificação estrutural. Ela transforma um conjunto de V variáveis, né, x1, x2 até xv, que no caso nosso até x9, em outro conjunto, y1, y2 até yv, que seria até y9. Então é um procedimento de transformação. Mas o que eu ganho com a técnica de componentes principais? Eu ganho pelas propriedades. Não é trocar 9 por 9. Eu ganho esses 9 componentes principais têm propriedades. Propriedades interessantes para o nosso estudo. Quais são essas propriedades? A primeira é que cada componente principal, o primeiro componente, tem um alto poder discriminatório. O segundo componente, o segundo maior poder discriminatório. O terceiro, assim por diante. Então veja, se eu quero realçar a diferença, nas minhas variáveis originais, eu não saberia quais seriam as variáveis que eu poderia tomar e que representasse toda a diversidade. E no caso de componentes principais, sim, eu posso tomar o primeiro componente, que tem o maior poder discriminatório, o segundo maior. Então eles são estimados, são supercaracteres com alto poder discriminatório. E tem a vantagem de que cada componente é uma combinação linear das suas características. Então o componente, quando eu pego o primeiro componente, eu estou com alto poder discriminatório, mas não estou desprezando as informações mensuradas. Então estão contemplados ali naquele componente a informação por meio dos pesos de cada uma daquelas variáveis, o que seria importante. Então essa seria uma propriedade interessante de alto poder discriminatório. Uma segunda propriedade de ser uma combinação linear, consequentemente eu não vou perder informação. E uma terceira propriedade importante, que eles são não correlacionados. Então fazer um estudo da diversidade, o estudo dos padrões, reconhecer os padrões em gráficos, em dispersões gráficas, né, passa a ser interessante, porque são eixos independentes, então nós podemos fazer aí gráficos com esses eixos ortogonais e que permite uma interpretação do padrão de similaridade sem nenhuma distorção provocada, por exemplo, por uma possível correlação entre os eixos que ali estão representados. A técnica de componentes principais ela é utilizada em vários assuntos, em muitas áreas, em particular na área de genética e melhoramento, servindo para estudar a diversidade genética, importância de caracteres, estimar a repetibilidade, adaptabilidade e assim por diante. Então, o conhecimento da técnica de componentes principais ele é necessário, ele é útil para o biometrista, tendo em vista que ele vai aplicar essa técnica em várias situações. Então vamos novamente falar sobre as propriedades do componente principal. O componente principal ele é dado pela combinação linear das suas variáveis, ou seja, cada componente aproveita a informação de todas as características que foram mensuradas. O componente 1 ele tem a maior, tá certo? Ele tem a maior capacidade de discriminação. Então, se você tem um componente 1, que é uma combinação linear de variáveis, um outro componente é uma outra combinação. O terceiro componente é também uma outra combinação, ou seja, todas as variáveis participam, mas participam com pesos diferentes. E a terceira, entre todos os componentes, o primeiro apresenta maior variância, maior capacidade discriminatória. O segundo, a segunda maior, e assim por diante. Então, escolher componentes ou excluir alguns de baixa capacidade discriminatória, que seriam os últimos, pode não fazer nenhum efeito para o nosso estudo, que interessa realçar diferenças, se eu focar, enfatizar apenas aqueles que permitem uma classificação, uma discriminação razoável. A covariância entre eles é nula. Então, se você quiser estabelecer os componentes, você vai ter, então, dois objetivos. O primeiro é achar
essa combinação. Então, quais seriam os pesos que eu deveria atribuir à característica 1, à característica 2, até a característica 9, no nosso exemplo, para ter um componente principal. Então, esse é o primeiro objetivo, achar os pesos. O segundo objetivo é garantir que esse componente tenha o máximo da capacidade de discriminação. A variância associada a ele vai ser a maior das variâncias. Então, eu vou ter 9 componentes, 9 variâncias, mas a maior variância vai estar associada ao primeiro componente. E para eu achar esse componente e esses pesos, né, eu preciso então ter uma restrição, que eu não posso alterar ou aumentar indefinidamente esses valores desses pesos. Então nós procuramos uma solução dentro de uma que satisfaça uma restrição. A restrição que a gente aplica é que a linha A é o vetor desses pesos, seja igual a 1. Significa que a soma desses coeficientes ao quadrado vai ser igual a 1. E então eu posso estabelecer a variância associada a esse componente. Essa variância é dada por essa expressão, uma vez que esse é o componente, então nós podemos dizer que A1 ao quadrado, variância de x1, A2 ao quadrado, variância de x2, até a V ao quadrado, variância de xv, mais duas vezes A1, A2, com a variância de x1, x2 e assim por diante. Vamos pensar que essas variáveis estão padronizadas, significa que a variância de cada variável é igual a 1 e a covariância ela representa a correlação. Então a variância do primeiro componente seria dada por a linha RA. R, a matriz de correlação entre essas variáveis que estão sendo consideradas. Nós queremos então encontrar A que leva ao máximo essa variação, né? É sujeita à restrição a linha A igual a 1. Nós devemos incorporar essa restrição nesta função de maximização, né? Ou seja, incorporar a restrição de que a linha A seja igual a 1, e isso é incorporado acompanhado por um multiplicador de Lagrange, um coeficiente denominado de multiplicador de Lagrange. Então vamos, nesse primeiro momento, é bastante interessante acompanhar o significado desse lambda. O lambda 1 é um valor, é uma constante. Ele é necessário quando você quer incorporar uma restrição à sua função de maximização ou minimização. Então, o que acompanha essa restrição é esse multiplicador. Nós podemos, então, fazer as derivações, né? E vou derivar em relação a A. Se eu aplicar a propriedade de diferencial para obter essa derivada, eu vou ter essa solução. 2, que multiplica R menos lambda 1 e A. Né? Então, o nosso desejo é obter o valor de A. Se eu igualar isso aqui a um vetor nulo, eu vou ter um problema, né? Se essa fração aqui dentro desse parênteses tivesse uma inversa, eu teria o problema de achar, né, o valor de A, porque A seria então um vetor nulo e eu não teria solução para o meu componente principal. Então nós vamos agora admitir que lambda 1 tenha um novo papel. Lambda 1 vai ser um número, um valor, além de ser o multiplicador de Lagrange, agora ele vai ter que ser um valor que eu vou diminuir na diagonal de R, de forma que essa expressão dentro do parênteses resulte numa matriz que não tem inversa. Consequentemente, obter A por meio da inversa vai ser indeterminado, uma vez que não existe a inversa. Não existe essa inversa porque lambda é um número que se subtrai na diagonal da matriz R e faz com que ela tenha determinante igual a zero, ou seja, não tem inversa. Ao invés da gente falar que lambda é um número que a gente subtrai da diagonal para fazer com que a matriz não tenha inversa, nós simplesmente falamos que lambda é alto valor de R.
ao indivíduo que vai estudar álgebra de matriz, vai estudar matriz, ele prontamente entende que lambda, sendo alto valor, ele sabe que lambda está realizando esse papel desejado. Então a gente vai dizer que lambda 1 é alto valor de R. Mas o que é lambda 1? Lambda 1 é multiplicador de Lagrange? Sim. Lambda 1 é alto valor? Sim. Mas se a gente observar bem, se a gente nessa expressão multiplicar, pré-multiplicar por A', nessa expressão multiplicar por A', né, a gente vai perceber que lambda 1 vai ser a linha RA. Nós já demonstramos que a linha RA é a variância do componente principal. Então, esse lambda 1, que tinha o papel de ser multiplicador de Lagrange, no início da nossa dedução, esse lambda 1 que tem o papel de ser alto valor para cumprir a missão de tornar aquela expressão dentro de parênteses sem inversa, com determinante igual a zero, agora ele revela ter um papel importante, que é o papel de representar a variância associada ao componente. Então nós temos a variância e o A que acompanha aquele particular alto valor é denominado de alto vetor. Então, no nosso começo de conversa, nós falamos que tinham dois objetivos: encontrar o quociente, os quocientes das minhas variáveis, que permite estabelecer o componente, e achar a variância que esse componente representa. A solução para isso está nos autovalores e autovetores da matriz R. A matriz R é a matriz de correlação entre as variáveis que você está analisando. Então, dessa forma, você cumpre os seus dois objetivos, né? Como você está no primeiro componente, certamente que você vai usar aquele alto valor que é o maior de todos aqueles que você encontrou. Uma matriz R 9 por 9, ela a princípio, né, ela teria 9 autovalores. Vai depender aí da dimensionalidade e multicoloralidade dos seus dados. Mas tendo aí 9, você vai tomar aquele maior alto valor obtido. O segundo componente principal, ele é estimado da mesma forma. Você tem que achar a combinação linear das suas variáveis e você tem que garantir que a variância, tá certo, desse componente seja a segunda maior, e você tem que garantir uma terceira propriedade, né? A propriedade em que esse componente vai ser independente do primeiro componente que foi estimado. Vai ter uma covariância nula. Vamos admitir aqui, tá certo, que independência e covariância estejam associados, né? A gente pode discutir esse assunto, mas então ele tem esse objetivo: garantir a covariância nula, o segundo em relação ao primeiro. Se você colocar os scores do primeiro componente e os scores do segundo componente lado a lado, você calcular a variância do primeiro componente vai dar lambda 1. A variância do segundo componente vai dar lambda 2. E a covariância vai dar zero, porque eu vou deduzir essa expressão com uma restrição, né? Uma restrição adicional. Além da restrição de que B', que agora B' é igual a 1, que eu estou procurando os coeficientes B, eu vou exigir que a linha B, ou B'A, uma transposta do outro, em um escalar, seja zero. Essa restrição é necessária e suficiente para garantir a covariância nula entre y1 e y2. A variância do segundo componente é dada dessa forma, e a gente tem a função de maximização. Nós precisamos, então, incorporar as nossas restrições. Nós incorporamos a primeira restrição, que B'B, aqui está a linha A, mas B'B igual a 1, por meio de um multiplicador de Lagrange. Mas nós temos uma outra restrição, que a linha B ou B'A é igual a zero. Aqui, B'B igual a 1, a linha B ou B'A é igual a zero, acompanhado por outro multiplicador de Lagrange. Aqui lambda 2, aqui θ. A gente deriva em relação a B e vai encontrar essa expressão. Se a gente trabalhar essa expressão, a gente demonstra que esse multiplicador de Lagrange, θ é igual a zero.
então não tem interesse o seu significado. Bom, a gente verifica que lambda 2 é necessário que ele se torne um alto valor desta matriz R, porque eu preciso também de um elemento, de uma constante, que se subtrai da diagonal da R, que permita achar o valor de B. Então, nesse caso, lambda 2 é alto valor de R, e B é alto vetor correspondente. Mas lambda 2, além de ser alto vetor de R, ele vai representar a variância associada ao segundo componente. Então, ele passa a ter o papel de ser, então, essa variância. Então, se o nosso objetivo era encontrar os pesos, era encontrar a variância do segundo componente, ainda assim permanece a resposta que seria os altos valores e os altos vetores. Qual? Aquele que representa o alto valor, que representa a segunda magnitude, porque eu estou no segundo componente, e B, que é o alto vetor, seria o alto vetor correspondente. Então, dessa forma, a gente obtém os componentes principais e obtém os scores associados, né? A gente fala que a técnica do componente principal, você pode avaliar a importância medindo o lambda daquele componente, que representa a variação que ele explica, dividido pelo traço da matriz R, que é o total da variação originalmente disponível. Como as variáveis estariam padronizadas nessa análise, o traço de R, que é a soma dos elementos diagonais, seria dado por V, no nosso exemplo igual a 9. Então a gente imagina que o primeiro componente tem a maior importância, o segundo, a segunda maior, o terceiro, assim por diante. Normalmente nós queremos fazer uma representação gráfica, para a gente ver um padrão, reconhecer o padrão de similaridade, né? Então nós vamos usar aqueles primeiros componentes. Então a literatura sabe que você tem uma variação e vai fazer uma simplificação estrutural. Você tem 9 dimensões, no nosso caso, pretende fazer um gráfico com apenas 2 dimensões ou 3 dimensões. É necessário que você absorva o máximo da informação que você tem. Então, a gente diz que é viável fazer uma representação gráfica de 2 eixos, de 2 dimensões, quando essas 2 dimensões ela absorva mais de 80% daquilo que você tinha originalmente. Essa é normalmente uma norma na literatura. Se você não conseguir com os 2 primeiros, muitas vezes você usa 3 componentes e absorve mais de 80% daquilo que você tem originalmente. Absorver o quê? Bom, nós podemos pensar em 2 coisas. Absorver variância, porque os componentes têm alto poder discriminatório. Então, se você absorver 80%, significa que você absorveu 80% da variação. Ou seja, essa primeira expressão, que o numerador, a importância dele, é o quanto de variância que ele explica do total de variação. Essa segunda expressão, ela diz que existe uma associação entre a técnica de componentes principais e a técnica de análise de diversidade baseada na distância euclidiana. Então, o quadrado da distância euclidiana tem também uma relação direta com variação. É como se o seu conjunto de dados tivesse distâncias, ou representado pelo quadrado da distância euclidiana, né, das suas variáveis originais, e você visualizasse não só o eixo como poder discriminatório, mas também os pontos com as distâncias sendo absorvido. Então existe um total das distâncias originais e um total da distância que você está vendo graficamente, se usar um gráfico de 2 dimensões, se usar um gráfico de 3 dimensões. Então, isso que você consegue captar em termos de distância é a eficiência da técnica de componentes principais. Se você tiver distorção, é porque essa técnica não está passando bem do espaço de V dimensões para 2 ou 3 dimensões. Então, é dessa forma que a gente faz. Bom, existem algumas outras informações interessantes, que é a possibilidade de você reconhecer dentro daquele conjunto de variáveis
aquelas variáveis mais importantes e aquelas variáveis menos importantes. Essa é uma questão bastante interessante. Cada peso de variável pode significar alguma coisa. Tem gente que usa até de componentes principais para identificar variáveis importantes. Na verdade, a técnica de componentes principais, ela tem os coeficientes, que são os elementos autovetores, que identifica a importância de cada variável para cada componente. Agora, então, uma variável pode indicar a importância de uma variável explicativa para o componente 1, que é importante para você 70%. No componente 2, você pode achar uma variável que tem um peso grande, que é importante para o componente 2, que é importante para você, por exemplo, 10%. Então, tem que ter muita atenção e encontrar importância por meio desses pesos. Esses pesos medem a importância da variável para o componente, que é importante para o seu estudo de discriminação, tantos por cento. Por isso, muitas vezes, ao invés de identificar a importância na técnica de componentes principais, nós identificamos aquelas variáveis passíveis de descarte, aquelas que não são importantes. E não são importantes por quê? Porque varia um pouco e é eficiente essa técnica porque são redundantes. Então, quando duas variáveis ou um conjunto de variáveis são redundantes, existe uma relação entre elas, a gente vai perceber que os últimos componentes vão identificar a importância dessas variáveis. Então, a gente considera que uma variável importante num componente que não é importante significa que ela pode ser descartada em estudo futuro. Esse autor, Joliffe, em trabalho 72, 73, no livro de Mardia, recomenda descarte em estudo futuro de variáveis quando o coeficiente dela ele é grande, a partir de último componente principal. E vai de trás para frente, considerando todos aqueles componentes cujo alto valor seja inferior ou igual a 0,7, se foi obtido de uma matriz de correlação. Então, é dessa forma que a gente recomenda. Pode-se identificar a importância, mas é mais eficiente em identificar a possibilidade de descarte em estudo futuro. Então, nós podemos, além disso, além de ter o coeficiente, nós podemos ter uma medida da carga, que mede a correlação da variável com aquele componente. Você pode, então, ter essa informação, não só do peso, que é um efeito direto, mas um efeito total, que seria a correlação que a variável tem com o componente que está sendo estimado. Bom, então nós vamos dar uma ilustração onde a gente pensa aqui no nosso conjunto de dados. Nós tínhamos um conjunto de dados, vamos imaginar um conjunto de dados aqui de validação, onde eu tinha 20% de cada 2.000, ou seja, 400 indivíduos para cada uma das 6 populações consideradas. Então, mas eu, nessa fase aqui desse estudo, eu desconheço que tem 6 populações. Então, eu tenho lá 6 linhas, 6 vezes 400, 2.400 linhas de dados e 9 colunas, que vão gerar essa matriz, essa matriz de correlação. A partir dela, eu consigo obter altos valores e autovetores. Então, eu consigo absorver variações. Aqui está dizendo que eu tenho 9 componentes. O primeiro absorve 84% da variação. O segundo consegue absorver um pouco mais, 5%, totalizando 89%. O terceiro, mais alguma coisa. E os demais, mas veja, se eu fizer uma simplificação estrutural, ao invés de considerar 9, eu considerar 2 complexos, eu consigo absorver quase que 90% da variação originalmente explicada por 9 variáveis. Então, ao invés de eu estar analisando uma dimensão de 9 variáveis, eu vou convidar o leitor a ver uma dispersão, uma variabilidade, num eixo que tem apenas 2 dimensões.
eu consegui absorver a variação original? Sim. Quanto que eu consegui absorver? Cerca de 89, 90%. O que significa esses componentes? 1, componente 2, significa uma combinação linear das minhas 9 características. Que combinação que é essa? Tem um peso, 0,32 para x1, 0,34 para x2, até 0,33 para x9. Essa é uma combinação linear. Existe um outro componente? Sim, é uma outra combinação linear. Menos 0,22x1, menos 0,23x2, assim por diante. Então vão existir combinações lineares diferentes que vão permitir informações desses indivíduos e desses em relação a esses eixos, e a gente vai perceber aqui uma dispersão, tá certo? Uma dispersão desses dados. Então é bastante interessante como é que a gente poderia então analisar. Vamos pensar aqui numa análise. Eu iria num aplicativo qualquer e vou fazer aqui uma análise de reconhecimento de padrão. Então, tem uma análise aqui multivariada, reconhecimento de padrões, e eu posso trabalhar com componentes principais, por exemplo, né? Então, posso fazer uma análise de componente principal. E eu posso pegar o meu conjunto de dados. Vou apontar aqui a trilha para onde se encontra o meu conjunto de dados. Então, inicialmente, eu tinha colocado aqui os meus dados numa pasta chamada BIOS750, exemplo. Retorno. Está apontada a trilha para o local correto. Vou em reconhecimento de padrões. Posso usar o método componentes principais. Posso trabalhar com conjunto de dados de validação, por exemplo. Só que esse dado de validação, eu coloquei aqui população, dados 6P, validação DG. Tá certo? Esse DG significa diversidade genética. O número de variáveis, 9. Pois bem, eu tenho um arquivo com 2.400 informações, linhas, e 9 colunas. Certo? Então, veja, o computador, ele desconhece quais são os dados da população 1, da população 2, da F1, da F2. Ele sabe que tem aqui 9 colunas, referente aqui às minhas variáveis. Eu quero estabelecer, então, os componentes principais, posso processar os meus dados, vou padronizar essas informações, né? Vou obter matriz de correlação entre essas 9 variáveis, aqui um conjunto de dados relativamente grande, né? Obtém-se então essa matriz de correlação, e a partir dessa matriz de correlação a gente vai obter altos valores e autovetores que vão representar as variâncias e os pesos dessas informações, né? Então aqui seriam os dados. E eu passo então a ter essa primeira informação que representa, né, a variância acumulada. O primeiro componente acumulou 84%, mais 5,5% do segundo componente, 89%. E aqui os pesos que nós já apresentamos lá na nossa apresentação. Então nós temos aqui as variâncias e os pesos atribuídos a cada um dessas variáveis em cada componente. O programa já fornece aqui quais seriam as variáveis que têm maior peso, maior coeficiente nos últimos, que seriam as variáveis passíveis de descarte. A X6, né, depois a X3, certamente são variáveis que nós já até sabemos que são de baixa heredabilidade. E posteriormente, ele obtém os scores. Se eu calcular a variância dessa coluna, vai me dar o lambda 1. A variância dessa outra coluna vai me dar o lambda 2. E assim vai. A covariância de cada par de coluna aqui vai ser igual a 0. E eu vou
fazer, além desse estudo, eu posso fazer um estudo gráfico, né? Um estudo de dispersão gráfica. Se eu tivesse feito esse estudo, por exemplo, em análise discriminante, então eu posso aqui fazer análise discriminante baseada em componentes principais. Então seria a mesma coisa, eu vou pegar aqui os dados da população, agora sim informando que existe aqui 6 populações, né, com 9 variáveis, mas aqui esse conjunto de dados já teria aqui a informação da primeira coluna referente à população. Mas eu posso fazer estudo da diversidade genética e nesse estudo eu ignoro essa primeira coluna. Né? Vai dar exatamente o mesmo resultado que a gente está encontrando. Né? Eu vou perceber que o primeiro componente vai explicar uma certa quantidade da variação e eu vou conseguir então fazer uma análise dessa diversidade por meio, né, de uma dispersão gráfica. Então o computador vai projetar a dissimilaridade, vai reconhecer um padrão naquela massa de dados. É lógico que com esse dado específico, poderia a análise terminar aqui. Eu já tenho o conhecimento de que existem grupos. Então eu posso carregar essa informação. Eu posso pedir para ler o arquivo e dizer que a informação sobre grupo, a variável classificatória, o arquivo tem 10 colunas, mas a primeira representa as populações. E se eu ler esse arquivo, eu vou identificar 6 populações. Então eu volto a esse gráfico e ele vai colorir, né? Ele vai dizer, olha, se você quiser marcar aqui esses indivíduos, poderia identificar, eu posso marcar, e ele vai colorir o que representa aqui a população. Ele vai, vou repetir, eu carrego o grupo, esse grupo eu chamo aqui o arquivo, que eu imagino que tem uma informação de classificação. Ele tem 10 colunas, mas a primeira coluna é a coluna classificatória. Eu leio esse arquivo e ele identifica lá 6 grupos, retorno e ele me apresenta esse gráfico com coloração. Bom, ele vai dizer que existem essas populações. Certamente que eu sei que a população 1 é a população P1. Eu sei que a população 2 é a população P2, né? O pai 2. Eu sei que a F1, essa verde, está aqui, né? A F2 é amarela. Então, essa amarela aqui vai representar a F2. Então, eu começo a interpretar. Mas a técnica de componentes principais, ela me foi útil. Ela permitiu eu estudar a minha massa de dados, né? Eu reconheci naquela massa de dados, e eu posso, aí, a posteriori, não era uma análise discriminante, a posteriori eu afirmo que naquela massa de dados existe ali 6 populações. O computador, ao processar os dados, desconhecia essa informação. Mas eu sabia, e eu posso pedir ao computador para ele plotar essa informação adicional. E aí eu começo a inferir. De fato, tem 2 populações, a azul e a vermelha, são as mais diferentes. Poxa vida, isso coincide com a minha expectativa, é o pai 1 e o pai 2. Eu posso dizer que elas são mais homogêneas, coincide com a minha expectativa. Aí eu tenho a população aqui mais intermediária, amarela e a verde, com a variação muito grande. Aí uma F2, uma reto cruzamento também. Então veja que a análise de componentes, ela revelou aquilo que o pesquisador que gerou os dados sabia. Mas ela está gerando informação que qualquer indivíduo na face da Terra pode inferir, mesmo sem ser o gerador de dados. Ali existe
né? Existem 6 massas, algumas massas mais homogêneas, outras mais heterogêneas, algumas massas mais distantes, outras menos distantes. Então, nós conseguimos, pela técnica componente principal, reconhecer alguns padrões interessantes. Bom, existem algumas outras técnicas que poderiam fazer, sim, esse papel, sim. Existe a técnica reconhecida como caminhos. Caminhos é bastante interessante, que dado um conjunto de dados, uma massa de dados qualquer, eu posso imaginar que ali exista 2 grupos, que existem ali 3 grupos, 4. Então vai depender da minha hipótese. Olha, eu fiz esse experimento, eu imagino que isso aí seja influenciado pela origem. E tem origem de 3 estados. Estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Posso então ver se o padrão de reconhecimento coincide com a expectativa de que existe uma diversidade geográfica. Pode ser que eu tenha expectativa que exista uma diversidade da genealogia. Aquilo lá é um eucalipto grande, ou um café canéfora, café arábica, aquele outro lá é híbrido. Certo? Então eu posso formular hipóteses em cima daquela massa de dados e verificar se o padrão de agrupamento é isso mesmo, ou se a dispersão é difusa, não tem nada, não coincide nada com essa minha hipótese. Pois bem, então caminhos é mais ou menos dessa forma. Eu imagino um número K de grupos e lanço naquela massa de dados K centroides, K pontos adicionais. Então o meu arquivo lá tinha 2.400 linhas, eu vou adicionar 3 linhas, 6 linhas a mais. Tá certo? Posso até pegar uma informação de um indivíduo particular dentro daquela massa de dados para não ser tão discrepante. E aqueles 6 pontinhos, eles vão começar a competir. Eles foram dispersos, eles vão começar a competir com cada um daqueles outros pontos. O primeiro ponto, né, do indivíduo real, ele deve estar mais próximo do centroide 1, do 2, do 3, do 4, e aquele que estiver mais próximo, o centroide ganha. E o centroide que estava na massa de dados, ele caminha, é o centroide que caminha em direção àquele ponto. Então os centroides vão caminhando até se posicionar porque eles ganharam. Como é que é essa história de ganhar? Ganhar pela distância, tá certo? E uma vez que eles ganharam, eles se posicionam e você então começa a calcular as distâncias daqueles indivíduos envolvidos pelo centroide 1, centroide 2, centroide 3, aquela quantidade de centroide que você especificou. Então veja que é bastante interessante, é um método que você imagina uma certa quantidade de grupo e começa a avaliar, né? Então veja que na nossa conversa, algumas dúvidas certamente que surgiram, né? O que significa ganhar, o número de centroide e tudo mais, então a gente vai falar um pouquinho aqui. O caminhos ou CAMEDES é um algoritmo de agrupamento interativo, que classifica indivíduos em um grupo K previamente estabelecido. Você que, dentro, né, da sua hipótese, você pode, numa massa de dados, ter uma série de pressuposições e checar uma por uma. Você pode ter razão de imaginar que aquela massa de dados deva dispersar de acordo com o número de estados, com as regiões, com as condições climáticas, com a genealogia. Então você vai formulando, você deve ter sua ideia. Você pode checar, você pode pedir ao computador que teste para você 2, 3, 4, 5, 6 e você então estabelece. E você tem que ter uma função de classificação, que é a distância do indivíduo ao centro do grupo. Então, para você competir, um processo competitivo, né, então você vai ter que ter essa medida de distância. Esse método caminhos é bastante interessante, a gente precisa aprender, porque ele é base de um outro procedimento que a gente vai tratar aqui, que é a rede base radial, né, é bastante próximo, faz lembrar mapas de Corrone, então o método grande é bastante interessante. Existe uma função de custo, né? Então nós precisamos saber posteriormente, e nós desejamos isso, que cada centroide vai capturar uma certa quantidade de indivíduos e ali dentro daquele centroide, ao redor daquele grupo, são indivíduos homogêneos.
os indivíduos de São Paulo vão estar dentro do grupo de São Paulo, os indivíduos de Minas Gerais vão estar dentro do grupo de Minas Gerais, tá certo? E assim vai. Então, existe uma função de minimização da soma de todas as distâncias euclidianas estabelecida entre cada indivíduo e o centroide. Então, nós vamos depois calcular, tá certo? Essa soma, que vai traduzir aqui numa homogeneidade dentro do grupo. É importante que se estabeleça o grupo, mas que exista separação entre grupos, mas o que nós quantificamos é a homogeneidade garantida dentro do grupo por essa possível captura. Então veja, nós temos aqui um conjunto de dados originais, temos aqui as variáveis, vamos pensar aqui que a gente tem 9 variáveis e vários indivíduos. Vamos pensar aqui que nós temos aqui 2.400 indivíduos. Então o que nós lançamos, se nós lançamos 6 centroides, nós vamos lançar 6 vetores. Então o centroide 1 vai ter uma informação da variável 1. Se aqui fosse altura, você tem que colocar um valor de altura para ele. Se aqui fosse produção, você teria que colocar um valor de produção. Se aqui fosse valor de floração, você teria que... seria a floração aqui. Você pode pegar emprestado uma informação, certo? Em vez de você atribuir aleatoriamente, você pega um emprestado que vai fazer mais sentido biológico. Altura. Se é altura de milho, você não vai colocar aqui a informação de altura aleatória de 10 metros. Não, vai ser você pode até colocar, porque depois vai ser ajustado, passo a passo é ajustado e vai sair dentro do espaço biológico que você está trabalhando. Então você vai definir esse centroide e esse centroide começa então a tentar capturar essas informações. Então o algoritmo vai determinar um número K, ou seja, o número de grupo que você imagina que exista naquela massa de dados, inicializar os K-centroides pode ser aleatoriamente, ou você pode assumir as observações de um determinado indivíduo dentro daquele grupo que você tem, e começa então o processo de competição. Calcular a distância de cada indivíduo em relação a cada centroide, e alocar esse indivíduo naquele centroide em que a distância é a menor entre todas. Então, o indivíduo 1 pertence ao centroide 1, o indivíduo 2 ao centroide 5, o 3, então você vai alocando. E aí, você que tinha atribuído informações para o centroide 1, que ganhou então 300 indivíduos, o outro ganhou 180 indivíduos, você vai atualizar numa nova rodada aquele valor que foi aleatório, que você pediu emprestado para outro indivíduo, ele vai ser atualizado, ele vai representar agora a média dos indivíduos que ele conseguiu agrupar, que ele conseguiu capturar. Então, na segunda rodada, você tem novas informações dos centroides, agora baseada no conjunto de dados. E você roda de novo, você faz de novo. Aí vai pegar outros indivíduos, alguns vão sair, outros vão entrar, e assim você vai até que o procedimento estabiliza. Até que os grupos que estão sendo formados não entra mais ninguém e não sai mais ninguém. Então você declara que o processo finalizou. Então retorna ao passo 3 até que não haja mudança de alocação de indivíduos em relação ao centroide. Né? Então veja, é interessante que você tem uma massa de dados, você tem aqui, imagina, 3 centroides, e eles que vão capturar, e eles que movimentam em direção ao centro da massa de dados. Então uma vez que eles param ali, e eles estabilizam o grupo. Então digamos que você tem aqui esses pontos, azul claro e azul escuro, e você então lança 2 centroides em pontos quaisquer. Seria esse vermelhinho. No primeiro estágio, esse vermelhinho ganha todos esses pontos em azul claro. E esse outro vermelhinho ganha esses aqui. Aí você recalcula a posição desses 2 centroides para o centro da nuvem capturada. E agora começa a competir de novo. Nessa competição, a gente percebe que esse indivíduo aqui pulou desse grupo para cá. E esse indivíduo que estava aqui pulou para cá. E se eu estabilizar, se agora estiver tudo estabilizado, eu declaro então a formação final daquele grupo. É um processo simples, né, que a gente precisa aprender. Bom, pois bem, então nós vamos agora passar para uma parte de aplicação. Né?
Então, a primeira aplicação é considerar que você tem a sua massa de dados e você não sabe ali quantos grupos tem. Então, nós vamos aqui em análise multivariada, nós vamos fazer o procedimento de reconhecimento padrão, é um procedimento do R, usar a técnica de Canis. Vamos colocar aqui o nosso arquivo de validação, mas aquele arquivo de validação que eu desconheço, né, o número de grupos. Vou pedir para padronizar e o computador não sabe o número de grupos. Eu posso aqui falar, olha, tenta encontrar para mim 6 grupos. Essa que é a ideia. Será que eu reconheço ali exatamente 6 grupos? E eu sei que deveria representar ali 6 populações, pai 1, pai 2, F1, F2. Mas esse conjunto de dados, ele tem 2.400 linhas, 9 colunas, o computador não sabe a que população pertence. Então eu vou processar os meus dados, é um processamento pelo R, e aí então eu vou ter algum resultado. Ele faz para fins de representação gráfica, uma análise de componentes, e você tem então algumas informações importantes aqui de texto, mais uma informação básica, a informação gráfica. E esse gráfico ele informa que o primeiro componente tem alto poder discriminatório, o segundo menor, então vai ser um gráfico interessante. Então ele consegue visualizar essa massa de dados, uma dispersão do componente 1 para o componente 2. Aqui apenas realçando essa dispersão, a gente vê essa massa de dados aqui. Você pediu para tentar identificar 6 grupos. E ele então falou, olha, eu lancei 6 centroides e eles se posicionaram nessa massa, dessa forma. Estou reconhecendo esse padrão. Certo? Existe um grupo aqui, existe outro aqui, existe outro aqui. Você então pode imaginar que o padrão de agrupamento coincide com o padrão genealógico. A sua árvore, pai 1, pai 2, está aparecendo, né? Então é algo interessante. Então a gente vai imaginar que técnicas futuras de classificação, que nós vamos estudar aqui, rede neural, função discriminante, elas vão ser mais fáceis, mais difíceis, porque o computador, sem saber o número de grupo, ele está posicionando tal como eu tinha expectativa da genealogia. Né? Aqui ele testou, você pediu 6, mas ele testou várias opções. Tá certo? Ele testou a opção de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, onde tem toda a variação. E ele vai dizer o seguinte, eu posso fazer várias análises, aqui tem a soma de quadrado dentro de grupo. Então eu vou tentando buscar regiões homogêneas. A partir aqui de 6, praticamente passar de 5 para 6 para 7, não vai ter muita alteração. Você fala que eu já estabilizei, eu já consegui grupo homogêneo. Aqui não, tem uma vantagem muito grande passar de 1 para 2, né, que cai, tem homogeneidade dentro do grupo. Passar para 3 é bom, passar para 4, passar para 5, a partir daqui você já começa a estabilizar. Então a gente tem a ideia de que 5, 6 grupos ali são bem estabelecidos. Pode ser, eu tenho 6 grupos, mas pode ser que o pai 1 com RC1 não é fácil de ser discriminado. Às vezes o computador reconheceria aquilo como sendo um grupo apenas. Então veja que seria interessante. Existe uma dúvida que a gente pode tratar aqui. Será que ele fez aqui é um reconhecimento padrão? Será que ele fez de fato um agrupamento? O Canis é uma análise discriminante correta? E se eu fornecesse para o computador a informação do grupo? Então eu posso vir aqui e fazer a análise discriminante baseada no método Canis. Bom, eu vou entrar aqui com o arquivo, agora com o arquivo onde está explicitado, vou trabalhar apenas com o arquivo de validação. Aqui é possível ter um arquivo de treinamento, de validação,
mas vou pensar aqui que só existe um arquivo de treinamento, que é o de validação. E vou afirmar que nesse arquivo ele vai encontrar a informação de população. São 6. Então veja, ele vai checar para mim, tem 6 populações, a análise vai ser uma análise com dados padronizados e vai processar. Pois bem, então temos aqui as saídas e ele vai encontrar os 6 grupos para mim. Bom, aqueles 6 grupos que a gente vai visualizar daqui a pouco. Ele encontrou o grupo 1. Essa é a primeira informação. Na verdade, eu tinha naquele conjunto de dados 6 grupos. E cada grupo é um arquivo de validação, onde tem 20%. Então, eu teria aqui cerca de 400 indivíduos para cada população. Mas no grupo 1, ele encontrou 267. Eu não sei se o grupo 1 é pai 1, pai 2, F2. Mas encontrou o grupo 1 com 267 indivíduos, com predominância de indivíduos da população 6. Então, o grupo 1 não é pai 1. Provavelmente, um indivíduo da população 6, que é uma população de reto cruzamento. Esse outro grupo, certo? O grupo 2, ele encontrou com 712 indivíduos. E ali tem indivíduos representantes da população 1, da 3 e da 5. Há uma predominância da 3, que é uma F1. O grupo 3, ele encontrou 284. Então a gente percebe que não está tão coerente, porque cada população biológica, pai 1, pai 2, estava sendo representada ali por 400 indivíduos. Então, aqui tem predominância do grupo da população 4, e assim vai. Aqui foi uma população com 400 indivíduos, bem caracterizada, da população pai 2. O pai 2 está bem diferenciado. Né? E nós vamos até que ele for nesse aqui. Ó. Ele me deu 6, certo? 6 clusters, e me diz o seguinte: o cluster 1, podemos dizer que ele representa a população 6, porque tem mais indivíduos da população 6. O cluster 2 tem mais indivíduos da população 3. Mas não tem a pureza da população 6. Existem indivíduos ali que não são da população 6. Tem 24 indivíduos que são de outras populações. Então, certamente, contrário é a impureza, provavelmente o erro. Então, se a gente computar aqui, a gente vai perceber que de 2.400 indivíduos, ele teve 672 erros, um percentual de erro de 28%. Um percentual de acerto de 72%. Então, nós estamos falando que a técnica de caminhos, ela está, nesse aplicativo, sendo colocada sob um procedimento de reconhecimento de padrões, certo? E pode ser colocado sob a ótica de análise discriminante, se esses padrões que ele identificou coincidem com aquilo que eu já sabia, né, que era. Então, existe aí uma possibilidade de eu conferir a taxa de erro, né, própria de análise discriminante. Na análise discriminante eu já sei previamente o número de grupos que já existia. Então eu pedi para fazer o reconhecimento, mas eu já peço para que esse reconhecimento seja confrontado com o dado numérico que eu já sei. Tá certo? Então ele vai conferir, problemático, e vai identificar 6 populações. Outras técnicas já sabia, que é o pai 1, população 1 é pai 1. Ele sabe que tem a população 1, sabe que tem um grupo 1. Mas o grupo 1 não necessariamente, o cluster 1, não necessariamente a população 1. Nesse caso é a população 6. Então ele vai ao acaso, cada centroide vai pegando ao acaso. Uma técnica bastante interessante, né, que permite uma análise de reconhecimento de padrão e permite, inclusive, uma análise aí que pode ser uma análise de discriminação, e você poderia quantificar essa taxa de erro. Essa taxa de erro que não está correta representa a análise de outro arquivo. Pois bem, então existe uma outra técnica
igualmente importante, né? Onde você imagina que na sua massa de dados exista grupos, né? E essa técnica chama mistura de distribuição. Se tem grupos diferentes, eles têm padrões diferentes. E agora nós vamos dizer que esses padrões são representados por distribuições normais, diferentes. Multinormais, porque seria a norma variável. Então, e se são multinormais diferentes, ou normais multivariadas diferentes, eles têm um vetor de médias diferentes e tem uma matriz de variâncias e covariâncias diferentes. Então, cada um vai guardar as suas particularidades. Então, com base nessa hipótese, a gente busca identificar essas misturas. Bom, a seleção de modelos, a determinação do número de misturas a ser considerada pode ser realizada por método do critério Bayesiano de informação, o BIC, dado por essa expressão que você então tem vários parâmetros e várias possibilidades de ser testado ali. Então, o programa, ou as análises, imagina então que você possa ter vários tipos de modelos, né? E esses modelos vão pressupor as formas e os volumes, né? Que possa existir, e já existe ali um teste para que isso seja feito, de forma que você possa identificar o número de grupos, tá certo? E possa identificar ali o tipo de estrutura de médias e variâncias e covariância que ali possa existir. Então, isso pode ser feito por meio dessas misturas. Vamos tentar entender como isso é feito. Então, nós vamos em análise discriminante, reconhecimento de padrões, mistura de distribuição. Pois bem, nós vamos fornecer esse dado do plano 6, DG, onde eu tenho então um conjunto de dados com 2.400 linhas e 9 colunas. Não há informação ali dentro sobre o número de populações, certo? Mas eu posso desejar a priori, certo? Na verdade, a gente recomenda que você faça essa análise 2 vezes. Uma primeira vez, especificando um número aleatório de grupos, e a segunda vez, calibrando então o seu modelo. Então, vamos colocar aqui 6, mas isso é fruto, esse 6 pode ser norteado. E vamos colocar uma estrutura de matriz, vamos colocar aqui a VVV. Aquele usuário, para lembrar dessa estrutura, quais seriam, a gente já fornece aqui as informações, que pode ter aqui um número de parâmetros diferentes, as distribuições dos dados, o volume, a forma, tá certo? A orientação. Então, existe aqui uma série de hipóteses a respeito dos conjuntos, das massas de dados que dispõe o seu arquivo de dados. Você coloca uma qualquer, é a primeira vez que você está rodando os dados, não teria essa orientação. Então, processo. Normalmente demora um certo tempo, porque ele vai então testar aquelas várias estruturas, né, que nós já apresentamos, e vai então proporcionar gráficos que meça a eficiência de cada uma daquelas estruturas e posteriormente dar o resultado desejado, né? Então nós poderíamos considerar que essa análise ela tem 2 estágios. O primeiro, investiga várias possibilidades considerando 2 aspectos, o tipo de estrutura e considerando o aspecto de número de grupos que poderia ter ali. Então nós faríamos a primeira análise, e a segunda análise a gente então vai orientar melhor para ter um resultado mais específico. Então, esse aqui é o R, é rodado via o R, e ele vai liberar aqui um resultado. Podemos tentar antecipar e verificar o que acontece.
Então, ele apresenta aqui as melhores estruturas, tá? Os melhores ajustes, certo? Seleção da melhor partição e estrutura. Ele recomenda que você fizesse análise, certo? Usando 6 partições ou 9. Nós optamos por 6. Mas esse primeiro 6 foi por uma decisão biológica minha. Aqui existe uma decisão estatística, ele não conhece esses 6 biológicos, mas já recomenda que é 6 ou 9, tá certo? Tendo em vista os menores valores de BIC. E recomenda essas estruturas, VVV, VEV ou VVV com 9. Eu optei por VVV porque eu já sabia desse resultado, mas eu estou sendo norteado agora. Então eu pedi, tá certo? Então existe aqui uma saída, ele vai apresentar aqui as médias, os vetores de médias, as matrizes de variâncias e covariâncias, né? E aqui ele começa a fazer a análise, uma segunda análise, aquela que o usuário desejou, que coincidentemente é uma boa partição estatística. Então, se eu conhecendo essas informações anteriores, na segunda rodada, eu optei por 6 e a estrutura 14, que é a VVV, certo? E aí, então, ele vai me dar toda a informação de grupos e das variâncias e covariâncias. E vai, a partir dessa minha especificação, aqui ele me dá de novo o que aconteceria com essas estruturas e com o número de grupo. Então, ele falou que com 6 e com 9, aqui o BIC, olhando com valor negativo, o que está melhor posicionado é VVV, é esse vermelhinho aqui, por isso que ele está recomendando que esses eixos maiores lá em cima seria o número de partição e a estrutura de variância e covariância mais apropriada para o meu conjunto de dados. Aqui vai me dar uma série de gráficos de dispersão, né? E vai me dar a informação que eu desejo, que é o gráfico de componentes principais, aqui colorido, né? Onde ele vai dizer que identificou lá 6 grupos, né? E dentro da estrutura VVV, e aí vai, certo? Você vai contemplar essa saída gráfica. Ele vai dizer que deve ter 6 conjuntos de dados com vetor de média diferenciado, com matriz de variância e covariância diferenciada, e esse conjunto de dados estão posicionados nesse gráfico de dispersão de componentes principais. O gráfico de dispersão original é 9 variáveis, mas para você ter uma visualização gráfica, ele trouxe para você uma análise de componentes principais. Então veja que é possível você então conferir se a expectativa do processamento, do reconhecimento de padrão coincide com a sua hipótese de genealogia. Então, será que está certo? Mas será que ele delineou mesmo? Quantos indivíduos ele colocou no cluster 1, no cluster 2? Bom, se é essa a sua pergunta, você então está passando para uma análise discriminante baseada em mistura de distribuição. Então, a mistura de distribuição, assim como caminhos, você pode fazer uma análise de reconhecimento de padrão. Então, reconhece ali o padrão e você vai escrever alguma coisa, se coincide ou não, por alguma hipótese, mas você não tinha certeza nada. Mas se você tinha certeza, então aquele conjunto de dados, você acrescenta uma coluna. A primeira coluna dizendo, olha, eu quero que você identifique 6 padrões e quero que você certifique que esses 6 padrões é igual a esse que eu estou pensando. Então deixou de ser uma análise de reconhecimento de padrão e passa a ser uma análise discriminante. Então você passa, não é simplesmente reconhecer 6 grupos, é reconhecer 6 grupos e certificar que aqueles 6 grupos coincidem com a sua classificação. Então isso é análise discriminante. Então você vai ter que disponibilizar o arquivo que tem uma coluna adicional, trabalhar aqui, né? Uma coluna adicional, não só as 9, aqui eu coloquei a matriz incorreta, os dados incorretos,
você vai ter que ter não só as 9 colunas referentes às variáveis, mas uma coluna adicional da população. Então ele vai reconhecer o padrão com os dados e vai certificar que o padrão é coerente com aquele que você estava pensando, recorrendo a essa coluna 1 adicional. Você vai dizer, então, o número de populações que ele tem que reconhecer e para conferir com a primeira coluna. E vai dizer aqui a estrutura que você imagina que exista, né? Mas você já sabe, no reconhecimento, que a melhor tomada de decisão para você é imaginar que existe essa estrutura VVV. Tem aqui posicionamentos, volume diferenciado, orientações de variável, né? Distribuição elipsoidal e assim vai. Né? Então você tem aqui uma caracterização do seu conjunto de dados. Você vai rodar, isso demora um pouquinho, e vai ter aquele mesmo tipo de classificação do Caminhos. Ele vai encontrar 6 grupos, ele não sabe que grupo quem que é quem, mas ele vai dizer que o grupo 1, a pureza, é a população 3, tem lá tantos indivíduos. O grupo 2, a pureza é de população 5. Essa é a maneira que a gente encontrou para fazer aí uma taxa de erro que seria razoável. Então, é um procedimento que a gente pode utilizar, que é bastante interessante. Pois bem, então aqui nós temos até um resultado do processamento, indicando aqui uma taxa de erro de 18%. Bastante interessante de ser utilizado. Existe um outro método, que é o método DB-Scan, né? Que pode ser bastante útil, principalmente a análise de imagem, né? Que é interessante. Então, ele não baseia em distância, ele não vai competir com o mais próximo, como é o caso do Caminhos. Ele não imagina que tem médias e variâncias, não é esse o problema. Ele vai imaginar que existe lá densidade, nuvens de pontos densos. Então, digamos, por exemplo, que tem aí, muito interessante para a imagem, né? Você tem uma imagem de uma certa área, por exemplo, de uma árvore. Então, existe uma densidade da árvore de verde, tá certo? Ah, mas você saiu da árvore e caminhou para a rua. Então, a rua tem a calçada marrom, não sei. Ou você está para uma área que representa o mar, então é azul. Então, a densidade, inclusive, de cores é bastante interessante, bastante útil esse tipo de método. Então, vai analisar essa densidade. E nessa densidade, ele começa a procurar um ponto. E ele tem que saber se um ponto é verde, se os outros pontos forem verdes, significa que ele está dentro de um objeto. Se pular para vermelho, então não. Então, eu estou com outra população, outro objeto. Então, ele vai procurar objetos e tem que ter uma distância de um ponto para o outro, tá certo? E tem que ter uma definição se aquele ponto ele é um ponto vizinho ou ele é um ponto de borda, até que ponto que é a borda, que é verde, não, agora é vermelho, então aí eu estou em outra área. Então ele vai definir 3 objetos, que chama central, é o objeto ou observação, né? Contendo uma quantidade de objetos vizinhos. Então, ele está na nuvem, e ele tem, então você está dentro da nuvem, tem vizinho. Se ele é verde, tem vizinho verde, ele pertence ao grupo verde. E contando com ele próprio. Então aí você tem que ver a quantidade de vizinho para testar que ele está dentro da nuvem, que é esse parâmetro min, PTS, dentro do aplicativo R, e tem que calcular a distância que ele está do seu vizinho. Ele tem o objeto de borda. O objeto de borda é aquele que é vizinho daquele indivíduo. Mas ele tem outros indivíduos que pertencem a outra área. É como se tivesse um verde com outro verde, com outro verde, com outro verde. Mas aquele último verde tem vizinho que é vermelho. Por que tem vizinho que é vermelho? Então, porque ele é borda. Se o vizinho do verde é verde também, ele é central. Se o vizinho do verde é vermelho do outro lado, ele faz parte da massa, mas ele é borda. Então, essa que é a ideia. É todo objeto que não satisfaz a condição para o objeto central, mas que pertence à vizinhança do objeto central. E o ruído? O ruído é todo objeto que não pertence a nenhuma das categorias. Então, essa técnica tem essa particularidade. Então, você entrega um conjunto de dados e fala que tem 6 populações. Então, ele pode classificar todos os indivíduos
alguns indivíduos da população 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai ter indivíduos que ele não vai conseguir classificar, que não pertencem à massa, pelo critério da vizinhança, pelo critério da distância da vizinhança. Então é possível ter informações de resíduo. Nós estamos trabalhando com 2.400 dados, pode ser que ele classifica 1.800, 600, ele não dá conta de classificar. Então veja que é uma técnica diferenciada. Então esse desenho aqui ilustra bem. Os vermelhinhos são centrais. Então o vermelho, vamos pensar que para ser central tem que ter 3 vizinhos. Então esse vermelho tem vizinho. E todos os vermelhos aqui que se olhar, ele vai estar conectado com vizinho. Esse vermelho está com esse outro vermelho, com esse outro vermelho e com o amarelo. Então ele tem 3 vizinhos, que a distância garante. Mas o amarelo só tem um vizinho vermelho. Então ele é borda. Tá certo? O amarelo é borda. Porque ele, tá certo? Ele pode ser vizinho, satisfaz a menor distância, mas ele não tem outros 2 indivíduos vermelho para pertencer. Então ele é denominado de borda. E esse azul aqui é ruído. E se você classificar com o número de objetos sendo igual a 3, e tem que calcular também, tem que ter informação dessa distância. Essa distância, esse parâmetro o computador te dá uma dica. A análise te dá uma dica para você estabelecer. Ele dá a quantidade de vizinho que eles conseguiu por meio de uma distância média dessa vizinhança. E ele considera que o número de vizinhos, que você às vezes considera, ele recomenda que você use, se você tem V mais 1, se tiver nova variável, coloca lá 10, seria razoável. É um número empírico, mas ele te dá a sugestão de ser V mais 1. Então ele calcula essa distância, esse valor de E, que conduziria a esses pontos de distância. Essa inflexão, então, esse ponto de inflexão é o que ele recomenda que se use como esse parâmetro que mede a distância para ser considerado então vizinho. Tá certo? Então, a gente roda também pela primeira vez, então ele vai dizer se você pode ter uma série de parâmetros, e esse número de pontos, você pode especificar como sendo o número de pontos para a vizinhança, esse min PTS, min ponto pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, você pode trabalhar com vários desses valores, e ele vai te dizer então a quantidade de cluster e a quantidade de ruído que ele não conseguiu classificar. Você então, olhando esse gráfico, você fala, o ideal então é usar 12 de vizinhos para considerar dentro da densidade, que levaria você a ter 6 clusters como desejado. Isso vai ter um custo. A análise vai dizer que existe 508 indivíduos, que são esses pontinhos pretos, que não pode ser convenientemente classificado, e me permite então formar esses pontos, essas nuvens. Temos então que especificar o valor de E e o valor de Mi, que pode ser aqui a quantidade de vizinho, que seria 12, ou você pode optar aqui por 18. Então, você trabalharia com 18, você encontraria de novo os 6 clusters, como você deseja, mais 817 indivíduos não classificados. A gente poderia pensar nessa análise. E a análise de reconhecimento, baseada em densidade. Então, a gente chamaria aqui o nosso arquivo de dados, o 6P diversidade genética, onde você tem informação de 2.400 indivíduos, nova variável, não tem informação aí das populações previamente, e ele permite, ele pergunta aqui essas informações, o número de clusters desejado, 6, tá certo? Aquele valor, o tamanho da distância, aquele parâmetro F, que nós então vamos imaginar que ele já seja conhecido como sendo então 0,72. E o pontos mínimo na região de EPS, aquele min pontos,
vamos pensar que seja igual a 12. A gente vai saber como é que a gente conseguiu essas informações rodando aqui uma primeira vez, depois a segunda vez o próprio processamento nos orienta. Então, o processo, e aqui eu vou ter alguma saída, né? Então, uma saída interessante é essa especificação, análise gráfica. Você tem que fazer a análise gráfica para você escolher os melhores pontos. Mas se esse min que você escolheu, né, você escolheu aqui 12, mas ele tem aqui a consequência de, se você tiver escolhido 1, 2, 3, 4, até 20, o número de cluster, tá certo? Então, para você ter de fato 6 como você deseja, esse ponto, para vocês 6 clusters, existem algumas opções. Esta opção aqui te leva a 6 clusters. Essa opção te leva a 6 clusters. Essa aqui também. Então, existem algumas opções. Mas você tem maior ou menor quantidade de ruído. Então, aquele número de pontos, você poderia escolher como sendo 12, como sendo 13, como sendo 16, como sendo 18. É uma possibilidade. E aí, então, ele faz análise de acordo com aquilo que você tinha pedido, né? Você pediu 6, ele vai fazer com 6. E na análise gráfica é que você vai perceber, né? Então ele considera 10, porque eu pedi, tinha 9 variáveis, mais 1, 10. E ele começa a traçar essa curva aqui dessa distância. E ele recomenda que você escolha exatamente na inflexão. E ele já marca que essa inflexão que seria mais ou menos 0,72. Então esse aqui é o ponto da análise gráfica para você escolher o valor de epsilon. Então, se você rodar pela primeira vez, você vai se nortear com essas duas informações. Esse epsilon, que é esse ponto de inflexão, e esse número de pontos é aquela possibilidade de escolha que conduz a 6 clusters, né? E você depois vai conferir aqui e se dá 6 clusters mesmo. E você, então, tem aqui outras informações, essa saída gráfica que representa os clusters que ele identificou, e esse pontinho preto representa aqui o ruído. A gente pode imaginar que, de fato, para o nosso estudo biológico, né, esse análise aqui não conduziu um sucesso de identificar pai 1, pai 2, F1, F2, teve muito ruído, mas em outro tipo de análise, isso pode vir a ser interessante. Então, veja que a gente conclui a nossa conversa e relembrando que nós estamos explorando os nossos dados. Nós temos uma massa de dados, nosso objetivo aqui é estabelecer classificações, né, para que eu possa no futuro alocar novos indivíduos, mas a gente convidou vocês a fazer um estudo preliminar. E esse estudo preliminar é um estudo fundamentado em reconhecimento de padrão, né? E esse reconhecimento de padrão nós fizemos com algumas técnicas de componentes principais, caminho, mistura de distribuição e de densidade. Algumas foram bastante úteis para esse conjunto de dados, outras não, mas que certamente em outros conjuntos de dados poderão vir a ser interessante. Então a nossa conversa termina por aqui e em uma outra ocasião nós vamos retomar esse conjunto de dados para aí, então implementar as técnicas de classificação. Por hora é só, muito obrigado, até lá.